Olá, sou Renata, professora de Geografia do 6º ano da Escola João Salto. Hoje vou auxiliá-los na atividade 4 da apostila 4. Agentes externos do relevo. As forças externas de transformação do relevo são a água, das chuvas, dos oceanos e dos cursos d'água, o vento, a temperatura ou a variação das temperaturas, as geleiras e os seres vivos em geral, incluindo os humanos. Dos elementos naturais, o principal agente de transformação do relevo é a água, pois os seus efeitos são os mais rápidos e também os mais facilmente perceptíveis, podendo ocorrer de várias formas. A água atua muitas vezes na ocorrência do intemperismo químico, responsável pela dissolução das rochas, além de contribuir para a transformação dessas e das formas de relevo em sedimentos, partículas de rocha, que são transportados pela própria água para outras localidades. Em outras palavras, podemos dizer que a água é um importante elemento erosivo. As erosões provocadas pela ação da água podem acontecer de diferentes formas, das quais podemos destacar. Erosão fluvial. Ela é causada pela ação dos rios em suas margens e áreas adjacentes. Lixiviação, erosão laminar. Lavagem ou remoção da camada superior do solo pelas águas das chuvas. Erosão marinha, provocada pela ação da água do mar sobre rochas e formas litorâneas de relevo. Os ventos, por sua vez, também são importantes agentes exógenos de transformação do relevo. A ação deles costuma ser mais gradual e menos perceptível que a da água, mas trabalha no sentido de dar novas formas a ambientes de relevo expostos. Com o tempo, estruturas vão ganhando formas diferentes, como se tivessem sido lentamente esculpidas pelo ar em movimento. A variação de temperatura provoca a sucessão dos processos de dilatação e contração das rochas, sobretudo em regiões onde as amplitudes térmicas são as mais acentuadas. Como os graus de dilatação dos minerais são diferentes em uma mesma rocha, os seus ritmos de variação também não se coincidem, o que proporciona a quebra da rocha ao longo do tempo, caracterizando o intemperismo físico. Agora assistam ao vídeo sobre agentes externos do relevo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar novamente os agentes modeladores do relevo. Peraí, novamente? Sim, tem a aula número 1, que nós vamos falar sobre os agentes endógenos ou internos. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar os agentes exógenos ou externos, tá ok? Se você ainda não viu a aula sobre agentes endógenos, vai aqui no link aqui e veja, depois você volta aqui e acompanha com a gente para facilitar o aprendizado de vocês. Tá ok? Beleza, mas outra coisa antes da gente começar é, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, tá? Tá com bastante conteúdo, estamos liberando conteúdo direto, tá? Além disso, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas e ativa o sininho, aquele sininho que vai sempre te dizer quando a gente está com vídeo novo no canal. Tá ok, pessoal? Então vamos lá para a aula. Bem, o que a gente vai ter que entender desses aqui em específico? Nesse caso, eu vou falar hoje sobre os agentes exógenos. O termo exógeno é que se refere àqueles externos, ou que estão fora da crosta, para acima da crosta. Então nós vamos entender o seguinte, existem dois em especial que a gente vai trabalhar. É o intemperismo e a erosão. Ok? Muitas vezes a gente acha que o intemperismo e a erosão são a mesma coisa. Na realidade, não são. Muitas vezes na natureza, eles ocorrem de forma tão simultânea
ou um seguido atrás do outro, que você praticamente não consegue, né, diferenciar quando que um está ocorrendo, quando que o outro está ocorrendo. Então isso aqui é importante a gente diferenciar, tá ok? Vamos entender então aqui. O que é o intemperismo? Intemperismo são processos que provocam a decomposição das rochas na superfície terrestre. Ou seja, a estrutura da crosta terrestre é formada predominantemente por rochas e estruturas minerais. A ação de elementos da natureza podem fragmentar, podem modificar essas estruturas. E essa decomposição das rochas, ou seja, essa fragmentação, essa decomposição muitas vezes química, né, ela vai ocorrendo à medida que esses agentes vão interferindo no relevo, tá? Então vamos entender. Existem 3 tipos de intemperismos, tá ok? 3 tipos de intemperismo. O primeiro é o intemperismo físico. Você já deve ter escutado aquela frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, uma ação mecânica. A água, ela vai fragmentar a estrutura devido ao impacto que ela está gerando. Muitas vezes, as estruturas de relevo, elas modificam, né, a partir da ação da água. Em alguns lugares, como por exemplo, regiões muito secas ou regiões que necessitam, né, que possuem falta de água, o que acontece? Essa água e a temperatura muito seca faz com que as rochas dilatem e contraiam dependendo da temperatura. E isso vai fragmentando a rocha. A rocha ela vai se soltando, ela gerando fragmentos menores devido a essa dilatação. Ok? Então, é uma condição. Lembrando que o intemperismo físico, então, ele é literalmente uma coisa mecânica, uma coisa de fragmentar. Tá ok? Já o intemperismo químico pode também ser gerado pela água. Porém, nesse caso, a água vai agir muitas vezes como um solvente. Por exemplo, como uma ação química. Eu vou modificar a composição da estrutura de relevo. E por isso que ela vai ser modificada. Então, tanto a chuva, né, a água da chuva, quanto a temperatura, né, podem alterar quimicamente uma determinada estrutura. Tá bom? E por fim, eu tenho os agentes biológicos, né? O intemperismo biológico, ele é gerado principalmente pelos agentes da fauna e da flora, animais e plantas. Muitas vezes, quando eu tenho uma árvore, as raízes elas vão penetrando no solo e encontram os seus espaços e podem ir fragmentando essas rochas, decompondo as rochas. E isso é o que acontece. Quando nós falamos da ação dos seres vivos, né, vai ocorrer essa decomposição tanto de forma mecânica, tanto de forma estrutural, quanto de forma química na sua composição. Porém, no caso do intemperismo biológico, o que ele diferencia dos outros dois é que neste aqui, ele é gerado pela ação de um ser vivo, uma planta, um animal, alguma coisa assim, tá? Reparem que a maior parte deste processo, ele sempre vai variar a sua intensidade. Tem lugares que apresentam rochas e relevos mais decompostos e outras estruturas não tão decompostas. Isso vai variar de acordo com a intensidade do intemperismo no lugar. E o que determina essa variação do intemperismo? Principalmente as condições climáticas, já que são os agentes climáticos os principais fatores do intemperismo, e a estrutura das rochas. Ou seja, eu posso ter rochas mais resistentes, rochas menos resistentes, às vezes feita de um material mais forte, outros mais fracos, então também necessita saber essa situação. Tranquilo até aqui, pessoal? Belezinha. Além do intemperismo, existe também a erosão. A erosão, pessoal, ela é basicamente um processo de retirada, de transporte e deposição dos sedimentos em um outro local. Aí você vai parar e vai pensar, mas professor, quando ele desgasta aqui, ele está então tirando o sedimento. Então,
Muitas vezes o intemperismo e a erosão ela ocorre de forma muito intensa. Quando os sedimentos são transportados, quer dizer que já houve a fragmentação, que já houve uma decomposição e os sedimentos foram arrastados posteriormente. Muitas vezes, como eu já falei, isso acontece de forma muito próxima, com um curto espaço de tempo, então eles não têm muito, às vezes, como você distinguir um do outro. Mas a erosão, certo, é um posterior ao intemperismo. Dois agentes são muito comuns da erosão. São eles o vento, certo? E a água. A erosão do vento é a mais conhecida como uma erosão eólica. Muito comum, por exemplo, nas regiões onde você encontra as dunas. As dunas, né, que é uma estrutura de areia, predominante de areia, onde sedimentos são pequenos e leves, os ventos conseguem moldar ou modelar o relevo dessas áreas, nos desertos, em regiões de praia, a partir do vento. Então, essas estruturas são muito modificadas, muito modeladas pela ação do vento, ação da erosão eólica, ok? Já quando nós falamos da ação da água, nós vamos subdividir em 4 formas de erosão a partir da água. Por quê? Porque aí vai variar de como que a água está se apresentando. Vamos lá. A primeira e uma das mais comuns é a erosão pluvial, proveniente da chuva, ok? Determinadas áreas podem receber grande volume de chuva e arrastar seus sedimentos, gerar desmoronamentos, essas coisas, né? Por conta da erosão pluvial. Outra também bastante comum é a erosão fluvial. A erosão fluvial, ela é bem característica, por exemplo, em regiões, por exemplo, na Amazônia, onde aquelas curvas do rio, elas vão sendo escavadas pela ação, pela intensidade da água do rio. Então o rio ele vem no seu curso normal e ele vai fazendo um desgaste nas bordas do rio. Nas margens do rio vai passando a água e vai retirando sedimentos ali. Então isso ali vai gerando uma forma de erosão também. Certo? Outra forma de erosão interessante, pouco estudada muitas vezes, é a erosão glacial, normalmente por conta do gelo e degelo da água em determinadas áreas, por exemplo, em montanhas ou em outros lugares onde faz mais frio e também vão gerar uma modelagem do relevo. E por fim, a erosão marinha, que ocorre principalmente por conta da água do mar, no caso das marés, que muitas vezes pode esculpir a costa de um litoral exatamente por conta da ação, às vezes de regresso, de avanço do mar, que pode ir sendo modelada de acordo com a ação da água. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de me seguir lá no Instagram, Prof. Rafael Barreto. Curte, se inscreve, compartilha e até a próxima. Agora vocês vão responder essas duas questões. Letra A. Quais são os agentes externos do relevo? Letra B. O que é erosão fluvial?